13 erros que você nunca deve cometer ao comer abacate, que é uma das frutas mais queridas e mais saudáveis que nós já falamos aqui no canal várias vezes, considerado um superalimento, nutritivo, delicioso, cujo país onde encontramos a maior produção é no México. O abacate é uma excelente fonte de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes e gordura boas, dessa forma ajudando a controlar a hipertensão, o colesterol, os triglicerídeos e o diabetes. E das 50 variedades diferentes de abacate que nós temos, elas possuem essas características que eu falei em comum. Então, pessoal, quais são os erros que você não deve cometer ao consumir abacate? Lembrando que, se vocês quiserem, ao final eu vou dar uma receita, um bônus para você de uma receita de uma preparação doce e muito saudável que você pode fazer rapidamente com o abacate. Então, vamos direto aqui para os erros, sem enrolação. Nosso 13º erro que você não deve cometer em relação ao abacate é cortar o abacate antes que ele esteja maduro. Então, os abacates verdes não maduros, eles são mais duros e não têm aquela textura cremosa. Não chega a fazer mal à saúde comer verde, mas você vai ter um prejuízo do sabor e também da textura. E se você colocar na geladeira depois de abrir, ele ainda pode ter mais dificuldade para amadurecer por conta do frio. E você pode acabar tendo que jogar fora, porque oxidou demais e ficou com a polpa muito escura. Então, para saber se o abacate está no ponto, se o abacate está maduro, é muito fácil, pessoal. Imagina que todo mundo saiba como você descobre se o abacate está maduro ou não. Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat. Como que você sabe que o abacate está maduro? Eu faço da seguinte forma. Eu pego o abacate e dou uma palpada nele. Se eu vejo que ele está duro, significa que ele está verde. Agora, se quando eu aperto ele, se quando eu boto o meu dedo nele, eu vejo que ele está mais macio, que ele está mais mole, esse abacate está mais próximo do amadurecimento. Uma outra forma que você pode fazer também nos abacates maiores é que o caroço costuma se soltar. Então, se você balança o abacate, você pode ouvir o caroço batendo lá dentro, e isso também indica uma maior probabilidade desse abacate estar maduro também. 12º erro, não lavar o abacate antes de comer. Porque o abacate, antes de chegar até você, ele foi manuseado, passou por vários lugares, foi transportado e você não sabe exatamente por onde ele passou, quem encostou nele, quem passou por perto dele. Então, lave bem para eliminar sujidades, micro-organismos, porque esses abacates, além disso, eles também podem ter sido expostos a pesticidas para controle de pragas, e esses produtos químicos podem entrar na polpa se você não lavar bem, mesmo o abacate sendo, historicamente, uma fruta que não costuma exigir muitos pesticidas, porque ele é muito resistente às pragas por conta da casca dele. 11º erro, comprar muitos abacates de uma vez só, e eu já cometi esse erro algumas vezes. Por quê? Os abacates, depois que eles amadurecem, eles estragam rápido. Então, se você comprar muito, corre o risco de não dar tempo de comer. Então, compra só a quantidade de abacate que você vai consumir nos próximos dias, ou compra abacate em diferentes estágios de maturação. Porque aí você pode comprar um mais maduro para você comer hoje e comprar um mais verde para você comer daqui a 4, 5 dias. Por quê? Depois que eles amadurecem, eles duram apenas cerca de 4 dias e depois já começam a ficar ruins. 10º erro, colocar abacate na geladeira antes de estarem maduros. A refrigeração, o frio, impede o amadurecimento ideal. Isso pode alterar a textura, sabor e também a casca pode acabar escurecendo. Então, só refrigera o abacate se eles já estiverem quase maduros e você não estiver planejando comer no mesmo dia. Se ainda estiver duro, verde, melhor deixar fora da geladeira, num local seco, fresco, porque a umidade pode prejudicar. E se você quiser apressar, acelerar o amadurecimento do abacate, basta você envolver o abacate num papel de pão ou num jornal, junto com uma maçã ou banana, que vão soltar substâncias para acelerar o processo de amadurecimento do abacate. 9º erro,
pensar que o abacate oxidado está estragado. O abacate é uma fruta muito sensível que se oxida assim que é aberto e entra em contato com o ar. Assim que a polpa entra em contato com o ar, ela começa a se oxidar. Mas a cor mais escura não significa que o abacate está estragado. Então, se você abrir o abacate e ele estiver todo marrom por dentro, ou com partes parecendo fiapos, ou com manchas muito escuras, aí sim ele pode estar estragado e não deve ser consumido. Mas, se o abacate, mesmo maduro, mesmo se tiver uma partezinha oxidada, se tiver uma parte mais escura, você pode retirar essa parte e descartar e aproveitar as partes restantes, ok? Oitavo erro, guardar a metade não usada do abacate de maneira errada. Então, se você colocar apenas na geladeira ou dentro de um pote, ele vai acabar oxidando e ficando marrom. E ninguém quer que isso aconteça. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar a metade do abacate que você não usou, pegar um filme plástico e colocar a metade do abacate que está com a polpa exposta para baixo, em cima do filme, e envolver bem, prestando atenção para não deixar ar dentro. Isso aí vai diminuir o contato do abacate com o ar, reduzindo a chance de oxidar. Uma outra dica é você espremer um pouco de limão ou um pouco de azeite na polpa, porque os antioxidantes presentes no limão ou no azeite vão acabar protegendo o abacate da oxidação. Sétimo erro, mas antes eu peço que você me conte aí no chat de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora. Escreve nos comentários também. Eu adoro saber de onde as pessoas estão assistindo aqui o nosso conteúdo. Então coloca aí no chat, coloca aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste agora e também me fala se você gosta ou não gosta de abacate. Eu sei que tem muita gente do México que me assiste aqui e o México, como eu falei, é o maior produtor de abacate, que usa o abacate em várias preparações, inclusive no guacamole, que eu adoro, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, escreve no chat, escreve nos comentários. Enquanto isso, o sétimo erro é tirar o caroço do abacate perigosamente. Então, a gente, como médico, a gente tem que prevenir o pior. A gente tem que evitar que algum problema aconteça. Então, se você, ao abrir o abacate, vê aquele caroço, pega a faca, pum, dá uma pancada no abacate para tirar, isso é arriscado, isso pode causar um acidente. Você pode errar o abacate pode cair da sua mão, e você acertar a faca na sua mão, então é melhor você usar uma colher para passá-la embaixo do caroço e retirar o abacate. É uma forma que talvez não seja tão charmosa, mas é uma forma mais segura. Sexto erro, isso aí é óbvio que ninguém vai cometer, é você tentar espremer o abacate, né? Pegar o abacate e colocar no espremedor. Então não faça isso. Se você quiser fazer uma vitamina de abacate, não usa um espremedor para processar, porque a polpa é bem carnuda. Então é mais fácil você amassar ou colocar os pedaços diretamente no liquidificador. Quinto erro, achar que não é possível acelerar o amadurecimento do abacate. Então, é claro que no mundo ideal, é melhor você deixar o abacate amadurecer naturalmente, mas por algum motivo, talvez você precise que ele fique maduro mais rápido. O que você vai fazer? Você pode fazer esse truque rápido aqui, esquentar o forno até cerca de 90, 100 graus, embrulhar o abacate num papel alumínio, colocar o abacate no forno por 10 minutos e deixar esfriar. Isso aí provavelmente vai amadurecer o abacate rapidamente. Quarto erro, relacionado à preparação, ao uso do abacate, principalmente nas receitas, que é errar na quantidade de tempero ou errar na quantidade de açúcar. Por quê? O abacate tem um gosto suave, um gosto que já é bastante agradável. E só um pouquinho de sal nas preparações salgadas já é suficiente para realçar o sabor dele. Só que numa receita de guacamole, por exemplo, onde tem tomate, cebola, pimenta, se você acabar exagerando, se você colocar muitos ingredientes, uma quantidade muito grande desses ingredientes, isso pode acabar prejudicando o resultado final. Então adicione os temperos na medida certa e vá provando aos poucos. Isso aqui não é uma dica muito da medicina, é uma dica mais para você preparar o seu abacate. Terceiro erro, na verdade, amassar demais o abacate. A polpa é macia, é fácil de amassar, mas se você amassar demais, vai prejudicar a textura, vai criar líquido. Então use o garfo para amassar os pedaços,
mas não exagere. Segundo erro, comer grandes quantidades de abacate. Por quê? Mesmo sendo saudável, ele é bastante calórico, já que ele tem muitas gorduras, que são gorduras boas, mas são gorduras calóricas. Então, se você exagerar no consumo de abacate, é possível que você ganhe peso. E também, se você consumir muito abacate, você pode acabar evitando consumir outros alimentos que também são importantes. Então, é bom que você varie. Então, pode comer abacate todo dia? Sim, mas tem que prestar atenção nas quantidades. E o primeiro erro é pensar que o abacate só serve para receita salgada. Tem como fazer sobremesa, tem como fazer pudim, porque a textura dele é perfeita para fazer uma mousse, por exemplo. Então, a receita de hoje com abacate é uma receita doce que usa apenas 4 ingredientes e fica pronto muito rápido. Quem quer ter acesso a essa receita aí de brigadeiro de abacate? Quem é? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Quem quiser saber essa receita de brigadeiro de abacate, uma receita saudável, uma receita que até mesmo quem tem diabetes vai poder comer com moderação. Receita do brigadeiro de abacate, muito fácil. O que você vai precisar? Um abacate médio, 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de água, meia xícara de cacau em pó. Repetindo, um abacate médio, 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de água e meia xícara de cacau em pó. Como que você vai fazer? Vai bater tudo no liquidificador, colocar na geladeira e servir gelado. Tem como ficar ruim essa receita? Abacate, mel e chocolate, cacau em pó. Impossível essa receita ficar ruim. Vamos evitar aí colocar o achocolatado, porque tem muito açúcar. Vamos dar preferência ao mel, que por mais que tenha carboidrato, é um carboidrato que não é tão prejudicial assim quanto o açúcar refinado, porque ele tem outros benefícios também. Tem um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2, parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$80, você vai pagar R$39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso,
também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso.